Mas não é a realidade, né? No futebol brasileiro se milita em causa própria. Tem várias questões que se debatem de maneira rasa e que não se avançam em soluções porque não há união entre os clubes, né? Porque depende de quem está sendo prejudicado e quem está sendo beneficiado em determinado momento. Então, assim, é claro que eu não vejo com bons olhos o movimento do Flamengo, se a gente for falar desse mundo ideal, né? Seria muito bom que todas as praças tivessem oportunidade de abrir as portas para o seu torcedor novamente, respeitando uma pretensa isonomia, mas a gente sabe que não funciona assim no futebol brasileiro. E é importante que continue sempre se debatendo a possibilidade de retorno de público aos estádios. Porque a gente sabe que é uma parcela importante também. Não determinante, mas importante do que é a receita dos clubes dentro de uma temporada. E o Flamengo tem o gasto que tem, faz os investimentos que faz, porque conta com o apoio do seu torcedor. Eu entendo o lado do Flamengo, e quando a gente fala em isonomia, tem que ter esse cuidado e entender que no futebol brasileiro ela vale como reclamação quando o outro lado está pleiteando algo que você não concorda, né? Copa do Brasil, é óbvio, eu não concordo com a venda de mando, como já aconteceu. Times que joguem em casa e partam para outro estádio para ter uma renda superior, como não concordo com um confronto onde em um jogo você tem torcida e o outro não. Do ponto de vista da isonomia, do ponto de vista do equilíbrio competitivo, isso está sendo, né, desequilibrado, isso é um erro. Mas eu entendo o movimento do Flamengo, eu acho que é importante também pontuar esse lado, principalmente porque é um movimento que qualquer outra equipe, nas circunstâncias que o Flamengo vive, também faria, né? Hoje não, se reorganiza, os outros 19 fazem uma pressão, mas no fim das contas, se alguém pudesse ter um benefício... O Cruzeiro se movimentou na Série B. Tivemos Cruzeiro, Atlético. Exatamente. Foram testes. Sim, mas se o teste tivesse sido aprovado, ou enfim, se tivesse outra possibilidade, teríamos torcida em campo. Não é algo particular do Flamengo, é uma realidade do futebol brasileiro. A dificuldade é que os clubes pensem de maneira uniforme, fechados dentro de uma liga, como já tivemos alguns movimentos fracassados nesse sentido, e esse é só mais um assunto, onde não vai ter unidade, e não tendo unidade, quem pleiteia algo vai sempre militar em causa própria. Fala, Ricardinho. Essa falta de unidade dos clubes, porque os clubes, acho que cada um tem que, lógico, buscar o seu caminho. Agora, não nesse aspecto, eu acho. Eu acho que o futebol ele tem que ser decidido tecnicamente dentro do campo. E fora do campo, os dirigentes trabalharem no sentido dos seus clubes, sim, em busca, seja de parceiros, seja de bons negócios, seja de contratações. Agora, quando a gente fala dessa questão de público, de volta dos estádios, de convocação para a seleção brasileira, por exemplo, eu sempre falei que quando existe convocação para a seleção brasileira, o clube cede jogador para a seleção, esse clube não pode jogar as competições. Seja um jogador, sejam dois, sejam cinco, né? Tem que parar a competição, né? Porque o justo é esse, você não pode enfraquecer tecnicamente um clube porque está cedendo jogadores à seleção. Da mesma forma agora, em relação à volta do público, se houver a possibilidade, e acho que em algum momento isso pode ocorrer gradativamente, dentro dos protocolos, dentro das pessoas competentes dessa análise de volta gradativa ao público, seja primeiramente com convidados, seja uma porcentagem do estádio, essa discussão coletiva, acho extremamente salutar e certa, né? Agora, se isso não acontecer, se isso for algo individual, se isso for algo de uma equipe ou outra, aí nós vamos começar a discutir a questão de dois pontos. A questão técnica, de você ter o seu torcedor no seu campo e o adversário não ter essa possibilidade, e o aspecto financeiro também, que por mais que exista essa discrepância financeira dos clubes, e a gente sabe que existe, de arrecadação, despesa, investimento, mas de repente 20 mil torcedores para o Flamengo no Maracanã é uma renda nesse momento importante, e acredito que seja mesmo. Mas, de repente, 3 mil para o Chapecoense no seu estádio também seja uma renda importante dentro dessa porcentagem de capacidade. Então, acho que quando a discussão é coletiva, quando existe uma unidade e igualdade nesse aspecto,
acho legal começar a pensar em retorno. Qualquer outro tipo de situação diferente, ou individual desse clube ou do outro, acho que aí afeta o aspecto técnico e financeiro, e aí não é legal. Nesse momento, principalmente, que o futebol brasileiro vive, que todos nós vivemos, né, em relação à pandemia, junto com o futebol. Hashtag troca de passes, vocês também participam, mandem aqui mensagens, estou vendo que tem várias pessoas já se posicionando em relação a esse assunto, que é bastante delicado, como disse o Rafa. Teve uma reunião, né, nessa quarta-feira, 19 dos 20 clubes participaram, o Flamengo emitiu uma nota, divulgou uma nota oficial dizendo que não participaria, né, afirmando que, aspas, não cabe aos clubes ou à CBF deliberar sobre a presença de público nos estádios. Lembrando que na terça-feira, a Prefeitura do Rio acatou o pedido do Flamengo e liberou a presença de público nos próximos 3 jogos da equipe a partir do duelo do Grêmio, né, contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Mas o Grêmio, ele está se posicionando de acordo com um trecho do protocolo que foi elaborado pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições da CBF, que eu acho que vale a pena a gente também relembrar e mostrar aqui, que foi divulgado no dia 16 de agosto. A gente está agora no dia 8 de setembro. Um pedacinho só. Em partidas ida e volta, mata-mata, no caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. Então aí já diz tudo, né? Se a gente for seguir o que está, então, e reto, de acordo, né, com a competição, com tudo, é isso. Sim. Tem também a possibilidade, porque a Prefeitura acatou o pedido do Flamengo? Sim, mas então qual que vai ser respeitado, entendeu? O protocolo da CBF ou o aval da Prefeitura? O desejo do Flamengo, no caso. Difícil. Por isso, os 19 clubes, quando a gente fala especificamente da busca pela cassação da liminar, né, tentam esse movimento, que é para, juridicamente, impedirem o Flamengo de ter a anuência para, enfim, vender ingressos e ter público dentro do estádio. No mata-mata, no ida e volta, eu acho ainda mais emblemático, assim. E é muito claro o texto, né, quando fala do regulamento da competição. Mas eu acho que a CBF ela pode não ter o know-how da agência sanitária para tomar decisões nesse sentido. Concordo. Mas há um aspecto esportivo nas decisões. E a partir desse momento a CBF entra, né? Então é delicado por isso. Concordo que se há um movimento em busca da liberação de público e se há a possibilidade de se fazer isso de maneira organizada, eu entendo o movimento do Flamengo no momento que a gente vive. Porque é um tanto hipócrita a gente imaginar que não pode haver essa busca, sendo que... Já aconteceu. Não, já aconteceu e em outras esferas da nossa vida a gente sabe como as pessoas começam ou continuam vivendo normalmente, né? Então, assim, é importante que se debata esse movimento, mas é ruim que não se pense coletivamente, que não se trabalhe por uma data conjunta, para que o campeonato não tenha essa busca. Concordo, vou colocar mais uma vez, não acho que exista esse movimento no futebol brasileiro, mas trabalhar pela isonomia, trabalhar pelo equilíbrio competitivo, deveria ser uma tarefa da CBF e dos participantes, dos clubes envolvidos. Então, temos N exemplos já nessa temporada de questões em que essa busca por isonomia, por respeito à individualidade e à coletividade não foi respeitada, não foi cumprida. Mas que seria bom que em algum momento essa roda girasse em direção a esse pensamento, né? Essa unidade seria importante. Não deve acontecer, mas seria importante. Continue mandando aqui, que eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho no que vocês estão enviando, mas eu já vi, por exemplo, assim, que tem gente que interpreta de uma forma errada, né? Falando, mas já está tudo funcionando, agora pego no pé do futebol. Não, então a gente está falando exatamente isso. Tem outras coisas funcionando de acordo com os protocolos, tudo isso que a gente já noticiou aqui, os clubes, já teve jogo do Cruzeiro, Ricardinho com torcida, foi um teste, Galo, tudo mais. Mas fica agora essa incógnita em relação ao mata-mata. Se um não teve direito, também não é correto o outro ter. Claro, né? Pelo regulamento que foi feito, está muito claro, né? Que foi pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições da CBF, em relação ao retorno do público aos estádios. Ao mata-mata. Tem um outro papo, que são os 19 dos 20, que teve essa reunião, e eles decidiram que os jogos da Série A vão continuar sem presença de público até pelo menos dia 28 de setembro. São duas pautas, né, Ricardinho?
Então, a gente também precisa Exatamente. separar e entender, como disse o Rafa, não dá para fazer também do Flamengo nesse sentido um vilão, porque se outro tivesse também essa possibilidade, talvez usasse também a seu favor, Ricardinho. Primeiro que o regulamento aí que você leu é claro, né? Acho que não deixa dúvida para ninguém, e a competição é da CBF, e esse aspecto técnico e de organização da competição, acho que deixa claro o que foi discutido e o que está no regulamento. Olha, eu já fui, Karine e Rafa, eu já fui em muitos momentos lá atrás contra a volta do público no futebol. Até a volta do futebol em determinado momento que a gente vivia uma pandemia e acho que lá atrás eles não escolheram o momento certo de voltar ao futebol. Mas agora eu acho que pode sim se discutir o retorno gradativo do torcedor, né? Pode, como eu disse, começar com convidados, número tanto de convidados, mas isso tem que ser uma forma coletiva, né? Mas só a Prefeitura do Rio que liberou. Reúne-se os clubes, conversem com as prefeituras, com os órgãos responsáveis, cada clube tem essa responsabilidade, né, junto com a CBF procurando trazer essa unidade dos clubes para se fortalecer, né, e não para se enfraquecer, para se dissipar um ou outro clube, entendeu? Acho que o Flamengo tem o seu direito, mas seria muito melhor se fosse uma discussão e um fortalecimento coletivo, né, de todos os clubes, e aí uma organização dentro dos protocolos para o torcedor também entender o que está sendo feito, entendeu? Para que o torcedor possa retornar para apoiar o seu clube. Acho que tudo assim pode ser feito de uma outra forma, né? Pode passar um recado para o torcedor legal no retorno para acompanhar o seu clube, né? E não dessa forma quase que individual, e aí causa não polêmica, mas uma discussão, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Acho que a decisão poderia ser diferente, todo mundo ganharia com isso, os dirigentes se fortaleceriam, a CBF, né, os torcedores, acho que tudo ficaria mais fácil, não dessa forma que está sendo feita. Mas vocês não acham assim que tem que ter uma unidade? Se todos os estados estão liberados, aí libera para todo mundo. Se um estado está liberado só, aí é diferente, né? Agora, se alguém não puder, também fica complicado. Por exemplo, aqui, o Atlético tem liminar igual a do Flamengo. E mesmo assim, que permite, né, torcedores nos estádios, e mesmo assim se juntou aos outros clubes. Você lembra quando houve a paralisação no princípio da pandemia, no primeiro semestre do ano passado, como em cada estado parou em determinado momento? Porque a CBF não trabalhou por esse movimento uniforme na paralisação, e o quanto isso afetou o calendário, porque cada estadual tinha um momento, estava num estágio, na hora do retorno. Teve estadual invadindo o Campeonato Brasileiro, empurrando o jogo mais para frente, sendo disputado com um calendário completamente apertado. Então, assim, o mundo ideal traria essa ideia de unidade, mas não é a realidade que a gente está acostumado a acompanhar no futebol brasileiro. Não, me permita só te interromper, já aqui em Curitiba, no estado do Paraná, não acabou ainda o campeonato. Aí. Um ótimo exemplo. Aliás, hoje o Cascavel eliminou o Atlético Paranaense. Isso. A gente vai mostrar isso. 2-1 e vai jogar a decisão com Londrina. Só para ilustrar o que você está falando. Perfeito. É muita confusão, né? E a gente viu também, quando esses testes foram feitos, né, com o Cruzeiro, com o Galo, o resultado que deu. O comportamento das pessoas também, apesar de ter os protocolos e tudo mais, passa muito pela consciência, tanto da torcida, quanto também pela organização, pela essa união dos clubes. Há um desgaste muito grande das medidas também, né, de prevenção. Não estou aqui declarando contra elas, claro que não. Uhum. Mas eu acho inviável, quando a gente fala de grandes massas, de uma grande quantidade de pessoas, trabalhar por esse afastamento, pelas medidas de proteção, porque você não consegue controlar. Ou você coloca um número gigantesco de pessoas fazendo esse controle, ou vai sentar gente próxima, ou vão se aglomerar num setor do estádio que estavam acostumados a acompanhar. Isso se não acontecer dos próprios organizadores concentrarem, como já aconteceu em eventos testes de retorno, concentrarem as pessoas que estão autorizadas a entrar no estádio numa área só do estádio.
sem trabalhar pelo afastamento, que seria o ideal, né? Pelo distanciamento entre as pessoas que vão acompanhar determinada partida. Eu acho um assunto muito complexo, assim, que é importante se debater cada vez mais o retorno, mas tem determinadas ações que não serão cumpridas com relação a medidas sanitárias, a protocolos. Não falo sobre teste, isso é comprovável, né? A apresentação de resultado negativo, a apresentação de vacinação, tudo isso você comprova e permite ou não a compra, né? Adquirir ou não o ingresso. Mas de comportamento dentro da arena do jogo, eu acho inviável o controle. Pelo que a gente está acostumado também, né? Normalmente as pessoas vão para o estádio para se divertir e vão também em família, vão entre amigos. É natural isso, é natural, né? A pessoa vai torcer, Ricardo, a pessoa que, né, não vai lá sozinha, imagina, vou lá eu sentar sozinha na arquibancada do Maracanã, gritar assim, quando você está na sua torcida, no seu lado da arquibancada, você nunca está sozinho também. Então, mesmo que não seja alguém próximo, um parente, enfim, um amigo, se transforma, se torna, né? Então... Sabe que o Felipe Maia colocou aqui na hashtag assim: em qual momento então será oportuno para retorno? No final nunca ficará bom para todos e no final nunca retorna, nunca. Os clubes têm receita. Sim, a gente sabe também que os clubes têm e precisam também dessa grana, faz falta, né? Faz falta que gire esse capital, né? Só que agora a resposta para a tua pergunta a gente não tem. Quando será oportuno? A gente não sabe, está sendo um dia após o outro, que nem a gente viu, a paralisação foi acontecendo de formas diferentes em cada estado, né, Ricardinho? E aqui no Rio agora deram esse aval para ter, então, uma porcentagem de público. Imaginando o movimento do Flamengo como algo político, seria interessante, por exemplo, que o Flamengo talvez, não estou dizendo que é o que vai acontecer, tenha se movimentado para forçar o debate, acelerar esse debate e a permissão chegar. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu fiz do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.